Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ID Podcast, o seu canal de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, podendo compartilhar assuntos muito interessantes. E não posso começar sem antes agradecer aos nossos patrocinadores, Brandão Comércio Exterior, um novo jeito de fazer negócio, e Padaria Papatucci. É isso aí. Gente, e hoje, no episódio de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Hoje nós iremos conversar com a Natália Martins, de 25 anos. Ela é publicitária, criadora de conteúdo nas redes sociais. Ela também é ministra de louvor. Serviu como missionária integralmente em Florianópolis por 5 meses e em Cuiabá por 2 anos. E hoje eu tenho o privilégio de recebê-la aqui no nosso podcast. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Acompanho esse canal e vejo como que ele tem alimentado, né? Alimentado a gente no digital, trazendo a palavra de Deus, trazendo chaves que realmente abrem a nossa cabeça, né? Também faço parte aqui da equipe. É verdade, eu esqueci, né? Eu tava lendo meu roteiro e eu esqueci de anotar. É isso, gente. Natália nos ajuda muito aqui no podcast, né? E é uma honra pra gente hoje poder estar aqui conversando com ela. Vou dar um spoilerzinho aqui. A gente conversa muito nos bastidores, né, Natália? Sim, é verdade. E essa conversa de hoje surgiu das muitas conversas nos bastidores. É verdade. Mas pode continuar que eu te interrompi, né, Natália? É uma honra para mim estar aqui, como eu disse, né? Aqui dos episódios já me surgiu vários insights, também tem gerado crescimento para mim. Tá perto de vocês, tá aprendendo com vocês. Bom. Então, vamos que vamos. É isso aí. Gente, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os desafios da juventude nos dias atuais. Bom, esse é um tema que eu não posso falar, né, gente? Porque já passei da juventude. Então, por isso, eu convidei a Natália, né, para ela estar aqui nessa noite e por isso eu convidei a Natália para estar aqui no podcast e a gente vai estar conversando sobre os desafios que essa juventude tem enfrentado, né, nos dias atuais. E eu tenho certeza que alguns desafios são bem diferentes daqueles que eu enfrentei, né, lá nos anos 2000, vamos colocar assim, quando eu era jovem, né? Eram outros desafios. Então, na sua opinião, Natália, quais têm sido, assim, aqueles desafios que mais, assim, têm dado aquele friozinho na barriga, tirado o sono, trago aquela ansiedade? Meu Deus, vamos lá. Bom, eu tô sempre rodeada de muita gente, né? E, assim, dentro da minha percepção, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu enxergo que é muito difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, não tenho. Não tenho, tô ok com isso. Pra mim, primeiramente, é a questão da comparação. Eu vejo que é um desafio muito grande, né? A gente realmente vive um cenário a gente realmente precisa lutar contra isso, né? Eu acredito que não é só os jovens, mas a questão da comparação já é a primeira coisa que eu colocaria, assim. É uma barreira, é algo que precisa ser vencido e é algo que você, com certeza como profissional, né, sabe que acarreta muitas outras coisinhas, é como se fosse Sim. aquele dominozinho que vai É caindo, verdade. aquela torre, É uma e boa vai analogia desencadeando mesmo. outras coisas, É. que aí às vezes o que a gente tenta fazer? A gente tenta ir trabalhando e a gente tenta tratar a consequência, mas o problema tá na mesma raiz, a questão da comparação. Então, olha a diferença dos desafios no caso, né? Quando eu era jovem, né? Quando eu tinha meus 19, 20 anos,
essa comparação que a minha geração enfrentou, ela era num nível assim muito pequeno. Não que ela não existisse, ela também existia, mas a gente se comparava a um amigo da escola, um vizinho, a um primo, sabe, um parente. É, tinha aquela comparação nesse nível só, sabe? Tipo, o filho da vizinha que se deu bem, e aí, né, todo mundo, ah, é porque fulano, né, tá. Então, assim, era um nível de comparação muito pequeno, muito administrável, digamos assim. Vocês hoje, com a rede social, né, vocês têm um nível de comparação gigantesco. É. Por, por mais que eu também, né, a nossa geração também tá ali na rede social, mas assim, eu acho que isso para vocês deve ser assim um pouco mais difícil. Fala um pouquinho assim como isso te afetou, te afeta ainda e como que você faz assim para lidar com esse sentimento assim, com a comparação, não com esse sentimento, né, mas como você faz para lidar com a comparação? Ok. Então, é, vou me colocar aqui como eu também dentro da juventude, não só eu Sim. falando deles, mas eu Aham. dentro da geração, né? Eu sempre converso, né? Tanto com as pessoas que me mentoriam e às vezes até mesmo nas pregações assim da igreja, a gente conversa sobre aquela linha da inspiração para comparação. Uhum. E a forma como Deus sempre me ajuda nesse processo é, é uma mensagem que ele me deu há muitos anos atrás. Eu tava até na casa de oração ainda servindo como missionária. E aí, de madrugada, Deus me trouxe uma palavra. Uhum. Se você não for você, quem será? Uhum. Quem vai ser, né? E eu acordei com aquela mensagem na minha cabeça. E fui, mandei um áudio de não sei quantos minutos pro meu pai. Meu pai, amém. Tipo assim, tudo que eu já te falava, mas amém. Aham. Agora você tá ouvindo A de ficha só Deus. caiu agora, né? Tá tudo certo, amém. E o que Deus sempre traz pra mim, né, é a minha singularidade, né? Às vezes a gente tá com o ouvido mais tapado, Uhum. mas a resposta é sempre essa, a minha singularidade, a minha importância pra Deus, aquilo que realmente só eu tenho, a minha importância no mundo também, mesmo que pareça algo Sim. clichê, né? Uhum. E a pessoa que se compara, ela traz algumas evidências que acabam tornando a vida dela mais pesada, Com né? certeza. Então, eu sempre tento trazer isso pra mim. Você quer seguir esse caminho? Você quer seguir esse pensamento? Você quer começar a se comparar? Você quer começar a ficar se cobrando? A consequência é essa. Eu fico tentando conversar comigo mesma, Sim. né? A consequência é uma vida de performance. A É. consequência é uma vida onde você não vai descansar, né? É. E afinal, o que que tanto essas outras pessoas têm que você não tem, que Deus já não tenha te dado, né? Uhum. Então, eu vou costurando esses caminhos, tentando conversar comigo mesma. Às vezes eu não consigo me resolver sozinha. Eu vou Uhum. para oração, eu vou conversar com alguém, Uhum. mas eu tento não me permitir ficar nesse lugar, né? Por causa daquilo que pode vir e pode acarretar coisas piores, às vezes. É legal, porque é como se você estivesse dizendo assim, eu até... Sabe quando a gente tá andando na rua num dia chuvoso e tem aquelas poças assim de água, né, parada ali da chuva? Às vezes a gente, quando vê, pisou e se molhou, mas a gente não permanece imerso ali naquela poça, né? A gente pisa e sai. Então, é muito isso, né? Tipo, a comparação, às vezes, a gente. Não é que a gente não vai ficar imune. A gente, às vezes, Exatamente. cai na armadilha de se comparar. Mas aí, o diálogo interno, ele é bom porque ele reforça, sabe? Ó, igual você colocou, é isso que eu quero. Eu acho que a comparação, ela faz a gente também trazer um peso, um fardo para a gente carregar, que com o tempo se torna difícil de manter, Muito bom, né? E muito bom. também, assim, a comparação também, ela, dependendo de quem você está se comparando,
se torna algo inatingível. Sabe, né? Então, assim, é muito bom a pessoa ter, né, a identidade dela. É muito bom a pessoa saber quem ela é, né? Igual você mencionou aí também, né? A minha singularidade, né? Aquilo que só a Natália é, ninguém mais no mundo vai ser. Isso é super importante. Muito bacana mesmo. Mas e aí, Natália, que outros desafios você percebe assim nessa geração? Outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando é sobre a falta de absolutos. Como assim? A falta de crenças bem firmadas. A falta de bases, né? Porque a gente até viu no filme, gente, Divertidamente, perfeito, perfeito. Impossível um filme explicar melhor como que funciona dentro da cabeça de alguém com aquele filme, Divertidamente. E o 2 falou mais ainda. O 2 mais ainda, Vou usar o exemplo da menininha para falar do que eu tô falando. Aquele momento ali que ela vai e ela passa por aquele conflito dela interno, que ela tava na juventude, na né? juventude, na adolescência. O que acontece? Ela escolhe destruir ali as crenças, né? Que os pais tinham construído nela. E ela escolhe construir crenças, né? A ansiedade começa a construir aquelas crenças no sistema de crenças dela, na cabecinha dela. E isso é algo que eu vejo que é muito difícil. Dentro do nosso meio, a gente não usa esse termo. As pessoas falam assim, mente fraca. Fulano tem mente fraca. Fulano a Maria vai com as outras, né? Então, a pessoa que chega primeiro, literalmente, é a pessoa que mais tem voz. Não é a pessoa mais inteligente, não é a pessoa mais forte. É a pessoa que chega primeiro, né? Então, esse vazio, né? Às vezes, infelizmente, a pessoa que vai ter mais voz é a pessoa que vai ganhar o coração, né, do jovem, ser voz, né, a gente usa essa expressão, essa pessoa é voz na vida de fulano de tal, e às vezes é uma voz boa e às vezes é uma voz ruim, né, mas a pergunta é, no que você realmente acredita, né, eu sei que às vezes na infância não teve essa construção não foi sólida, né? E ok, maior parte de nós não teve, tá tudo bem. Mas dependendo de quem chega primeiro e começa a fazer essa construção, isso vira uma salada de fruta. E aí a gente volta na questão da identidade, né? Que eu não sei quem que eu sou, não sei o que eu quero. Aí a referência que eu acho que é mais legal, a gente volta na questão da comparação. Eu quero ser igual a essa pessoa, né? Mas a falta de crenças, ela vai trazendo várias consequências também. Sim. E aí traz muita essa oscilação, assim. Tô falando da falta de crenças, abordando mais esse sentido de um dia eu tô de um jeito, outro dia eu tô de outro. Hoje eu acordei, eu tô super bem. A crença de identidade, né? Hoje eu acordei, eu tô super confiante. Eu vou nisso, eu vou naquilo. Hoje eu acordei, minha bateria social. Hoje não, né? Então, essa oscilação de humor, essa oscilação de ideias, aquilo que a gente estava conversando, não conseguir, entra naquela questão, não consegue pegar um projeto, seguir até o final, pegar os resultados, né? Então, gente, são muitos meteoros na nossa cabeça. As crenças, a maioria das crenças que nós temos, elas foram construídas de 0 a 12 anos. Então, assim, são aquelas... O Divertidamente, ele deixou, assim, muito bem explicado, né? Didaticamente falando, né? Muito bem representado ali no filme, né? E o que acontece que depois disso, essas crenças, elas vão sendo ou reforçadas, elas vão sendo reforçadas ou não. Então, provavelmente, quando a gente entra na nossa fase, né, de puberdade, de juventude, adolescência e depois juventude, essas crenças, elas vão ser manifestas. Só que muitas delas também a gente não foram formadas, a de identidade mesmo. Quantos de nós, né, vamos colocar assim, não teve uma crença de identidade forte, vamos colocar assim, de uma forma
né, uma forma mais simples de falar, não tem essa... Quantos de nós não tivemos essa crença de identidade fortalecida, né? Uma vez que ela é criada, não foi fortalecida. Quando a gente chega na juventude, que a gente quer ser aceito de todas as maneiras, você quer pertencer, né? É natural. É natural, né? E na juventude isso fica muito mais aflorado, porque você quer pertencer ao seu grupo, você quer se encontrar, você não quer ser um sozinho do rebanho. Então isso fica muito mais, fica muito mais evidente. Então, se a pessoa não tem a chance dela ser influenciada pelo meio e ela acabar querendo ser igual a fulana, Beltrano, ou eu preciso me modificar para me enquadrar nesse grupo, ser aceito nesse grupo, com certeza esse jovem, essa pessoa, ela vai se deixar levar e ela vai. Até um dia ela, não, esse lugar não tá legal para mim. Mas é bem isso mesmo. E aí, é bem aquilo que eu falei, né? A pessoa vai ficando sem rumo, sem direção. A criança e o adolescente, ele passa por várias fases, né? Mas às vezes acontece que vai passando esses momentos e a pessoa não vai transicionando, não vai crescendo, não vai amadurecendo, né? Lá na minha igreja esse ano, o tema que a gente está trabalhando com os jovens é maturidade. Uhum. E aí a gente vem conversado, né, juntos sobre o que é um processo de maturidade, né? A gente tem um bebê. O bebê, ele não come sozinho, ele não se limpa sozinho, né? Ele não faz praticamente nada sozinho. Uhum. Ele depende de alguém. E o processo de maturidade, pra gente, eu agora, né? A gente tava conversando aqui, tô recém-casada. Uhum. E aí, várias coisas eu tava acostumada a fazer com meus pais, a fazer junto com a minha família. E aí, agora, eu tenho minha própria família. Uhum. E aí, é um momento que eu vou sendo conduzida ao amadurecimento. Vou sendo conduzida, né, a esse crescimento. E o que acontece é que, às vezes, a pessoa ela vai mudando de ambiente, vai mudando de fase, mas por dentro ainda tá aquele bebê. Uhum. Não teve esse... Como eu posso dizer? A mente foi, mas o emocional não foi. Ela só cresceu, mas ela não amadureceu, né? Isso. Aí só passou o tempo. Mas Isso. ela não amadureceu, né? O emocional não foi acompanhando Sim. aquilo, Uhum. né? Porque existe uma passagem de fases, Uhum. né? Existe uma E passagem às de vezes nem o fases. espiritual também. Isso mesmo. Porque o espiritual, ele também está muito atrelado com o nosso amadurecimento emocional. Tá tudo ligado. Totalmente ligado. Se você é uma pessoa emocionalmente imatura, provavelmente você vai ser uma pessoa espiritualmente imatura. Certeza. Eu nunca conheci uma pessoa que fosse emocionalmente, sabe, madura e fosse espiritualmente um menino na fé, digamos assim. E nem o contrário, sabe? Eu vejo que os dois estão totalmente relacionados. O que a gente percebe é aquela palavrinha que a gente estava conversando agora há pouco, é a performance. Às vezes a pessoa ela Por só fora, né? aparenta uma coisa, mas aí quando você vai ver e aí, né, aí você percebe que não, que tipo assim, às vezes a pessoa é só um personagem ali, mas se você for conhecer ela na intimidade, você vai ver que ela, tipo, ela parece ser uma pessoa super madura, mas quando você vai ver ela não é. As atitudes dela te mostram que ela não é. E o contrário também é uma verdade. Então eu acho que não tem como a pessoa não se desvincula isso, na minha opinião, né? Posso estar errada, mas nas minhas experiências, assim, nas minhas vivências, é isso que eu tenho percebido. Um amadurecimento emocional seguido, né, acompanhado de um crescimento também espiritual. Tem um link que eu gosto de fazer com os adolescentes, né, e com os jovens,
E também foi uma palavra que eu trouxe há um tempo atrás. Eu falei, Deus, como que eu vou falar isso? As pessoas vão rir de mim. Sempre que eu vou falar, trazer alguma palavra assim na igreja, eu sempre gosto de projetar alguma coisa no slide. Ou eu passo vou passar um pedaço de uma série. Vou passar um pedaço de um filme. Ou vou fazer uma apresentação, alguma coisa assim, que eu gosto, né? No caso da minha área. E aí, a gente... tive a oportunidade, né, de trazer uma palavra. E o Senhor falou comigo, falando ainda dentro desse assunto de juventude, né, de fases, de passar pelas fases, do processo de crescimento de Jesus. Aí fui para a palavra e peguei os poucos versículos que tinha na Bíblia. A gente sabe que tem estudiosos, pessoas que estudaram, né, cristologia de uma forma mais aprofundada. Mas eu peguei alguns versículos que citava cada fase da vida dele. E aí, o Senhor me fez linkar com o processo da borboleta. Das fases da borboleta. Aí, meu Deus, lá vem você com essas doideiras, Deus. Meu Deus. Aí, eu fui colocando Jesus na barriga da mãe. A fase de ovo da borboleta. É uma fase que Jesus estava ali, ele precisava ser carregado por alguém. Falando sobre maturidade. Precisava ser carregado por alguém, ele não conseguia andar sozinho. Ele era dependente. Fase de dependência. Isso. Depois, ele vai vir um bebê. Aí eu acho que tem a fase tipo larva da borboleta. Fui passando, né? É uma fase que vai andando, mas vai andando devagarzinho. Sim. Né? Depois ele fica maiorzinho. Depois tem a fase que ele vai trabalhar com o pai dele, que ele já tá mais jovem, né? E aí, eu até comentei na palavra assim, a fase que a borboleta é uma minhoca. Sim, ela é uma lagarta, né? E é um momento que, às vezes, na nossa vida, a gente vê só um vislumbre daquilo que Deus vai nos fazer ser, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer que é só aquilo ali não é o nosso destino final. Aí eu gosto muito de compartilhar sobre isso, porque... ser uma borboleta é o destino final. É o destino final. E ser lagarta é só um momento. É só um momento. Né? É só o presente, digamos porque assim. Se a lagarta, ela se contenta com aquilo ali, no caso, ela não pode, porque é o processo natural da borboleta, né? Mas quando a gente se contenta com aquilo ali, a gente esquece que aquilo é só uma frestinha daquilo que Deus realmente vai nos tornar, né? E aí, eu compartilho fazendo essa analogia, porque cada momento da nossa vida, né, da adolescência, da juventude, é um processo desse, até dos adultos também, mas porque a gente tá falando sobre isso, né? E é muito legal a gente olhar para a vida de Jesus e enxergar essa humildade dele, de passar pelas fases, de passar pelos processos, de ser dependente de alguém, depois engatinhar, né? Depois ter que copiar alguém, ter que aprender com alguém, ter alguém que teve que instruir ele. Depois foi trabalhar, né? Seguir ali a profissão do pai. Embora o judeu, aos 12 anos, ele já é considerado um adulto, né? Mas ele escolheu passar pelas fases, né? E aí eu volto pra gente agora. A gente não vê Jesus pulando nenhuma fase, né? A gente não vê. Ele sendo precipitado em nenhuma fase. Você vê que mesmo quando ele vai ao templo, que... É perfeito, a Bíblia mostra de forma perfeita. Né, que ele fica ali no templo, que José e Maria voltam, né? Depois, meu Deus, cadê Jesus? Aí perdeu Jesus. Jesus estava lá no templo, chegando lá, ele estava ensinando a palavra, né? Como se fosse um mestre... Como se fosse um homem adulto já. Mas assim, você não vê... Mesmo Jesus tendo todo o conhecimento ali, né, da palavra, porque ele era a própria palavra. Mas você não vê Jesus atropelando, porque nesse momento ele já poderia querer atropelar tudo. E não, você vê Jesus calmamente, lindamente, pacientemente, sendo perfeito, sendo normal dele, vivendo perfeito. Cada fase da vida dele, inclusive fases que talvez possa ser que nem fosse tão boa. Imagina ele com o pai dele aprendendo aquela profissão. Ele poder, se é talvez um jovem de hoje, poderia pensar: pô, mas eu vou ser, eu vou ter um futuro extraordinário, eu vou ficar aqui cortando madeira, prendendo madeira, pegando um pesado, não sei o quê. Tipo, porque o que tinha a ver, né, teoricamente, a carpintaria, marcenaria, hoje a gente fala assim, com o que Jesus... Os pregadores acho até que a única falam, coisa né? que teria a ver, né, que ele mexeu com madeira e depois ele foi crucificado
nela, né? Exatamente. Mas assim, foi a única, foi a única relação, Aham. né? Porque ele não precisou daquilo no futuro dele como Messias, no caso, né? E quantas coisas a gente precisa passar na vida, situações, às vezes o jovem mesmo, quantas situações um jovem ele vai vivenciar e que às vezes naquele momento não faz sentido nenhum ele estar vivendo, né? Às vezes, meu Deus, porque a gente tem muita ansiedade na juventude, né? Que Para era o que eu ia falar viver depois. Ia conectar exatamente com exatamente isso, porque, ai como a Deus, gente é ansioso. nível Master Blaster. Já Na, tem as estatísticas aí falando que os brasileiros estão nos top lá dos mais ansiosos do mundo, né? Essa fase de Jesus, ele é na carpintaria com o pai dele, eu costumo trazer aquela fase que a borboleta fica colada na parede. ela tá no casulo. Ela tá no casulo, ela tá num lugar fixo, Uhum. ela não tem. Geograficamente, ela não consegue se mover Ela tá totalmente limitada pelo espaço. pelo espaço. Uhum. E aí é o processo de Deus. Não tem como falar de E ela borboleta tá. sem falar de processo, né? Engraçado que a borboleta ela tá dentro do casulo, mas ela está em crescimento dentro do casulo. Porque é nessa fase que as asas dela estão crescendo. E aí você continua falando da borboleta. Nossa, é lindo. É lindo porque, assim, faz todo sentido, né? Às Muito. vezes a gente tá, né? E principalmente essa questão que você falou do jovem, Deus coloca a gente numa geografia, num lugar, numa estação, num momento em que você vai ficar ali. Você não vai ter, às vezes, muita movimentação, sua vida não vai ter muito vai e vem. Aí bate o tédio na galera. Ai, minha vida tá parada, minha vida tá muito parada, parece que nada acontece, né? O jovem tá acostumado com agitação, né? Uhum. E já entra outra coisa também, Aí né? entra, aí entra a comparação, porque não é? Porque, tipo, a vida tá parada. Aí você olha pra rede Tá social do bombando. vizinho, Tá dois bombando. vizinhos, né? Porque é o que eu tô falando, é muitos hoje pra vocês se compararem. Tem um mundo inteiro pra vocês se compararem, no caso, né? Aí você olha pro vizinho. E aí o que que acontece depois? Ah, é o Espírito Santo mesmo que ajuda a gente, porque na maioria das vezes a gente erra. E ele refaz o caminho de volta com a gente e ajuda a gente a passar pelas fases para que a gente seja completo nele. Porque o que acontece é a gente só ir indo e não vai processando nada que tá acontecendo, né? Aí eu já conecto com a questão da ansiedade que a gente falou. Uhum, A gente, vou me incluir, né, mais uma vez, a gente tem muita dificuldade da coisa que é devagar, uhum, né? Acostumado com tudo rápido, sim. tem um ambiente externo que acaba empurrando a gente para É, isso. Então é uma força mesmo que a gente tem que lutar contra, sim. porque a gente vive num mundo praticamente ansioso, né? É. Isso atrapalha a gente na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, né? Na nossa vida emocional Vocês também. pegaram o mundo numa época de transformação tão gigantesca que vocês acabam tendo essa sensação de que tudo está indo muito rápido e de que tudo também na vida de vocês acaba. Vocês acabam querendo que tudo na vida de vocês aconteça de uma forma rápida, porque vocês foram criados já nessa. Vocês nasceram nesse momento em que o mundo estava se modificando de uma forma muito rápida, muito rápida. Então, isso meio que é natural para vocês, essa velocidade. Vocês já nasceram nisso. E aí acaba que vocês levam isso também, né, para os resultados. Tipo, estão fazendo alguma coisa e vocês querem que. Que já esteja tudo ok, tudo pronto, tudo perfeito. Conectando essa questão da ansiedade, eu já linko com uma outra coisa, que é que a dificuldade que a gente tem de lidar com a frustração. O famoso assunto, né? E aí já veio desde as crianças que estão vindo de agora, piores, misericórdia, mas piores. Pra gente, né, que já tem 25, 26, 27, Uhum, enfim, adolescentes também. A gente tem dificuldade de lidar com a frustração, com aquilo que não dá certo,
com aquilo que não foi como a gente planejou, né? Antigamente, as pessoas falavam que luto era só quando uma pessoa morria, né? Nos ditos populares. Hoje, com a informação que chega até a gente já enxerga que algumas frustrações, as grandes frustrações que acontecem, geram luto, né? É um término de um namoro. Sim. É uma perca numa competição que não ganhou. Sim. Porque o menino tinha um sonho, talvez, de ser um atleta, né? De alguma coisa, de conquistar alguma coisa, e aquilo ali não deu certo, né? Um emprego que perdeu, que foi demitido, né? Mesmo que seja um estágio, alguma coisa assim. E aí... Um sonho não realizado, Um sonho não que você passou realizado. tempo ali, né? Gerando... Uma amizade que às vezes se afastou de você, que você precisou abrir mão, né? E aí, por que eu linko o assunto da ansiedade com essa questão do luto e da frustração? Porque como é tudo muito rápido, aí vai crescendo, vai passando, mas não tem o hábito de processar aquela fase. Peraí. Fulano foi embora, e agora? Não tenho mais essa amiga aqui. E agora, né? E aí? Eu não tenho esse emprego mais, mas e agora? O que eu vou fazer, né? Agora que esse sonho morreu, né? E aí, tem vários caminhos, tem pessoas muito melhores, assim, que eu para orientar nesse sentido, pessoas muito mais aptas, mas fica uma galera frustrada, pesada, às vezes por fora não parece, mas dentro carrega esse acúmulo de pequenas frustraçõezinhas, Sim. né? Pequenos lutos mal vividos, né? E por isso que o processo é tão importante pra gente. Talvez a cura pra gente, talvez o que vai ser nos ajudar, assim, em grande parte, vai ser as atividades que a gente vai começar a fazer de forma mais devagar. Isso pode ser que ajude a gente na nossa saúde. Hoje em dia se fala tanto nessa questão do exercício físico. Por quê? Porque é atenção plena, né? Porque você tá prestando atenção naquilo ali, focando naquela atividade. E mesmo assim... Mais fundo, né? De você estar... Isso. Você está ali presente naquilo que você está fazendo. E mesmo assim, tem gente que vai, às vezes ainda tá... Já fui pra academia, a pessoa tá assistindo filme, série. Não dá, não consigo nem... Porque pra mim ali é uma forma que eu tenho de quebrar esse padrão que a gente tem dessa rapidez, dessa coisa. E não se engane, mesmo os mais calminhos, os introvertidos, dentro a cabeça tá, ó, borbulhando. Não é só os extrovertidos que são acelerados, não. Não. É dentro que a cabeça vai borbulhando, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa super mais... Quem olha assim de fora, né? Tipo, mais calminha, mais tal. Mas a minha cabeça, minha mente funciona no nível, sabe? De pensamento, assim, super acelerado. Eu sou uma pessoa também um pouco criativa. Então, assim, o que é pior, eu acho até. É pior. Porque... Eu me identifico. Quando eu tenho um problema, eu já penso em 1001 soluções para aquele problema. Sabe? E aqui também é do estável, né? Você sabe. Pois é. E aí é pior, porque às vezes aquela pessoa que não tem solução nenhuma, ela fala assim, cara, eu tenho essa solução meia boca aqui. Mas ela vai lá e faz a solução meia boca. Melhor que a gente. Fica com 1001. Esses dias eu até tava orando e falando com o Senhor, Senhor, vamos fazer o contrário? Tipo assim, você tira tudo de possibilidade da minha cabeça toda, não quero mais pensar em nada. Vou deixá-la assim, vazia. Aí quando vier aí eu vou saber que é o Senhor que está me falando a respeito disso. Porque essa multidão de vozes, às vezes, né, essa multidão de pensamentos, às vezes, né, dificulta você identificar o que realmente é o Senhor que está trazendo ali para você e o que é a sua própria ansiedade ali borbulhando dentro de você. Então dificulta muito. Natália, você tocou num assunto, sobre a questão da frustração que é gerada, né, nessa rapidez, assim, e que talvez o
o caminho para vocês melhorar isso, né, na sua geração, seria o caminho inverso, né, de reaprender a fazer coisas assim um pouco mais demoradas, digamos assim, né, para vocês poderem lidar melhor com a frustração de não ter todos os resultados no tempo hábil que vocês gostariam, né, que tivesse. Eu sou de uma fase em que a gente procurava um caderno velho, uma caneta, escrevia uma carta, né, colocava aquilo, comprava um envelope no, na banca de jornal, na papelaria, um selo para colar, tinha que levar no correio, se você quisesse enviar uma carta para alguém, você tinha que pegar um ônibus. Às vezes o ponto de ônibus da sua casa nem era perto, às vezes, porque antes era muito menos ônibus, né? Os bairros, mas às vezes o seu ponto de ônibus era distante da sua casa. Eu peguei uma fase de quando eu era pequena que o ponto era longe, depois ficou mais perto. Então, andar até aquele lugar, pegar um ônibus, chegar no correio, postar aquela carta. Aquela carta levava dias para chegar ao outro correio, chegar na casa da pessoa, aquela pessoa ia ler aquela carta. Então, assim, olha que processo demorado. Eu peguei essa fase, mas também peguei a fase do WhatsApp, do e-mail, que você manda agora e a pessoa vê agora e a pessoa responde agora. Então, eu transito nesses dois mundos, digamos assim. Mas a sua geração só transita nesse tempo de muita agilidade. E isso é muito natural, vocês, né, levar isso para o lado pessoal da vida de vocês, de querer que tudo aconteça, sabe, muito rápido. E uma coisa que eu fico aqui pensando, será que essa rapidez toda deixa vocês mais ou menos resilientes? Ai, meu Deus, vamos lá. Cada vez menos, né? Eu acho que o assunto da resiliência, eu coloco ele bem assim, junto com a questão da comparação no quesito de força mesmo, né? Porque é tudo muito rápido. Primeiro obstáculo que encontra, às vezes falta força, né? E assim, tem pessoas que são diferentes, recebem uma criação diferente, um treinamento diferente, né? E glória a Deus por isso, mas assim, falando de uma maioria que eu vejo, que eu me vejo e que eu vejo ao meu redor. Os primeiros obstáculos, já quero desistir. Não, isso aqui não é pra mim, não. Aí tem alguns que têm, assim, coragem de falar que, eu tô com preguiça, eu tô com medo, eu acho que eu não vou conseguir. Mas tem os outros que vão pro outro lado. É meu signo. É porque não combina comigo. Aí tem, né, as outras invenções que a gente sabe, ok. Mas atrapalha bastante. Eu tava pensando sobre isso esses dias, porque eu tô praticando exercício físico com mais constância agora, né? E aí, o exercício físico, ele traz muito hoje pra gente essa quebra do vitimismo. Porque a primeira coisa que você pensa é, eu não vou conseguir. Não, esse peso é muito pesado. Não vou conseguir. Meu Deus, e se eu me dar falta de ar, eu desmaiar? E aí, tem ali o personal, ou o coach, ou o professor que fala, vai! E aí você vê que você consegue, você fala, caramba, não é que eu consigo? Né? E traz essa noção que você tem de cada degrauzinho que você vai subindo, eu consigo, com constância eu consigo. Se eu ficar com menos pena de mim, eu consigo ir mais, né? E eu percebi como que isso me trouxe essa visão nos últimos dias, quando eu tava encontrando algum outro obstáculo. Também estou recém-motorizada, né? Olha, um monte de recens. Que legal. Um monte de recens. E aí, eu nunca tive medo de dirigir, sempre foi meu sonho. Mas a bendita da ré. A bendita do... Como fala? Estacionar o carro. Na vaga. Meu pai do céu. Aí, beleza. Aí, tava estacionando de qualquer jeito. Aí, meu esposo foi
Não, você vai Se conseguir. for entre dois, então, hein? Aquele que... Piorou. Tipo a Piorou. baliza, né? Piorou mais ainda. Aí Que eu ele é fui, terrível. no último mês, eu tinha só uma opção pra colocar o carro no apartamento que a gente estava. Então, eu Aham, precisava conseguir colocar naquela vaga ali. sim. Mas aquilo me dava uma vontade de chorar de raiva, naquela vaga. Aí eu lembrava dos pezinhos que eu não tava conseguindo. Eu consigo, eu Uhum. vou conseguir, eu vou conseguir. E aí, essa questão da resiliência, meu Deus, é algo que nós precisamos, né? É, Em Deus, encontrar em Deus e tentar quebrar um pouco esse vitimismo e falar, eu consigo. Tem hora que eu tô correndo que eu falo, eu consigo, vai, eu consigo, eu consigo, eu vou é, conseguir, né? E se não der certo, é. tenta de novo, né? Pra mim, nesses dias não tem como eu pensar em resiliência sem eu pensar no esporte. A gente teve recentemente as Olimpíadas, né, que a gente tava assistindo. E, gente, eu me emocionei tanto vendo aquelas Olimpíadas. Tanto, tanto, assim, pensar no treinamento daquelas meninas, Sim. na preparação daquelas meninas para Uhum. um ponto, às vezes, É, né? Então, é uma disciplina de recordes, é uma é. disciplina de romper barreiras. São quase 4 anos se preparando duramente para um momento ali, né, de competição. É muito importante, assim, pra gente, né, que é jovem, que é adolescente, é, parece algo simples, mas é muito importante que tanto o jovem quanto o adolescente ele esteja envolvido em alguma atividade que traz esse senso para ele, porque isso nos ajuda. Ah, mas eu não gosto de esporte, enfim. Verdade. Tem a questão da música, tem várias outras É, alternativas, porque pensa, vai ser uma única atividade é, lutando contra um monte de outra atividade que só relaxa, é isso aí. né? Então precisa ter algum caminho mandando esse comando para o nosso A cérebro, disciplina, né? Porque o a esporte, disciplina. ele trabalha muito com a disciplina, né? E, e a gente não é tão muito Não disciplinado, né? somos, não somos. Temos esse probleminha aí com essa coisinha chamada disciplina. A maioria das pessoas tem. Eu tenho um certo. Acho que todo mundo, Meu Deus. num grau menor, num grau maior, mas eu acho Tem que de uma gente, forma geral, né, é uma coisa que realmente a tem gente. gente que é mais, assim. Sim. E, obviamente, fica mais aparente quando a gente tá perto de alguém que é mais disciplinado. Ah, sim, com Ou quando a gente certeza. tá perto de alguém que é menos Aham, disciplinado. é. Aí a gente vai fazendo aquela comparação boa Aham, e vendo, caramba, meu Deus, eu não consegui fazer isso aqui. é. Ah, não, bora lá, né? Uhum, Vamos lá. Mas isso, quem dera se essa questão da resiliência fosse algo assim simples, nos afetasse assim, numa nota de uma prova, uhum. num- até mesmo num trabalho, mas infelizmente afeta a gente em outras questões, né? Em qualquer tipo de objetivo que apresenta o primeiro obstáculo, né? É, Às vezes, para piorar mais ainda, tá numa família superprotetora, então os pais ficam tentando, não conseguiu deixar pra lá. Não, não, não deixa, é, deixa. Aí vai piorando mais aquilo ainda. E exatamente. aí é chuva de É. meteoro. Os pais, ele, às vezes, querendo proteger os filhos, né? É, nossa, você tocou num assunto assim que é muito legal de se falar, que é a superproteção, né? A sua geração, né? Sua geração, filhos, né? Se eu tivesse sido mãe muito cedo, eu teria idade para ser sua mãe, né? Sim, Eu vou fazer 42, você tem 25, praticamente eu tenho, praticamente não, eu tenho idade você para tem. ser sua mãe. Então, por exemplo, a minha geração, eu não fui tão poupada. Lógico, tem ainda um certo, né? A gente pegou um certo, né? Teve um certo alívio comparado à vida dos meus pais. Tipo assim, a vida do meu pai e a vida da minha mãe, nossa, foi de muito sofrimento, muito trabalho duro, pesado mesmo, pouco estudo ou quase nenhum. Meu pai estudou
ficou órfão com 6 anos de idade, teve que começar a trabalhar, foi criado nas casas dos outros para poder ter o que comer e aquela coisa toda, então ficava mais na casa. Enfim, foi uma vida sofrida do meu pai, da minha mãe, e eles trabalhou duro e conseguiu, né, ter uma vida estável. Então, assim, a minha vida já foi muito melhor, infinitamente melhor do que a vida dos meus pais nesse sentido. Mas a vida das minhas filhas, por exemplo, muitas coisas a gente não quer deixar eles passarem. A gente quer poupar. E é por amor, a gente entende. Mas esse poupar, a gente desprepara os nossos filhos para a vida. Porque a maior função, né, de um pai, de uma mãe, depois de amar, obviamente, né, lógico, incondicionalmente seus filhos ali, mas eu preciso preparar os meus filhos para a vida. Inclusive, eu nem sei até quando eu vou estar na vida dos meus filhos. E se daqui a pouco eu não tiver mais? E se amanhã eu não tiver? Sabe? Então, assim, a gente não pensa nisso. A gente, né, nesse afã de querer dar o melhor ali para os nossos filhos, acaba que a gente não prepara eles. E essa não preparação faz pessoas fracas emocionalmente. Então, acontece isso. A sua geração é uma geração mais, né, fraca do que a minha, e a da minha filha, que tem 10 anos, provavelmente mais ainda do que a sua. E assim, sabe, até a gente acordar, sabe, e falar, não, a gente tem que preparar essas crianças, sabe, para a vida, né, digamos assim, porque o mundo tá indo de mal a pior. E a gente querendo colocar os nossos filhos numa redoma. Isso, E aí eu meu vou Deus, além. deixa eles completamente vulneráveis para qualquer. Aí vem qualquer coisa que acontece, eles estão destruídos. A minha filha, esses dias, eu tava conversando com ela, segunda-feira, eu acho. A gente tem muitas conversas assim. É É o engraçado que jovem que às vai na vezes. lona, É. vai na lona, né? Aí a Assim. gente começou uma conversa assim aleatória e tal, foi indo, foi indo, foi indo. Eu comecei a chorar, ela também começou a chorar. Eu gosto de ver. Momento assim de se abrir, sabe? De falar das coisas que estava sentindo e tal. E essa semana foi uma semana muito dolorida pra mim, assim, bem Ok. doída mesmo. E eu ali compartilhando umas coisas com ela, ela também comigo, ela falou assim: mãe, olha, sabe quantos anos eu ouço Deus falar que você e meu pai vão viver isso, 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 e até hoje vocês não viveram. Eu passei a minha vida toda ouvindo. E eu pensava, não, daqui a pouco isso vai acontecer. Não, daqui a pouco isso vai acontecer. Não, daqui a pouco. Ou seja, só pelo fato dela ouvir as palavras proféticas que Deus tinha para mim e para o pai dela, gerou uma expectativa no coração dela. E ela, com essa expectativa, né, imaginava que em algum, né, vai acontecer, em algum tempo vai acontecer, tal. Mas à medida que não aconteceu no tempo que ela imaginou que fosse acontecer, ela se frustrou. E aí ela estava, sabe, compartilhando isso. E aí ela falava assim para mim, mãe, eu não sei como você e meu pai consegue. Sabe, 20 anos esperando uma promessa se cumprir na vida de vocês. Aí eu falei assim, minha filha, mas tipo, eu não falei, né? Eu pensei, qual Bíblia que ela tá lendo? É Em desse vez de ser a jeito, meu Bíblia Deus. Sagrada do Miojo, a Bíblia Sagrada em 3 minutos. Deve ser. Porque a Bíblia iFood. iFood chegou. Gente, porque não, a gente olha para Abraão. Quantos anos Abraão esperou? A gente olha para a vida de José, né? Quantas provações José passou, quanto tempo ele passou, né, ali.
até que ele, né, realmente, até que ele saísse daquela situação que ele estava vivendo e, né, e aquele sonho, né, vamos dizer assim, se realizasse na vida dele. E vários outros, né? Davi também foi ungido e Nossa, o meu teve que favorito é José. esperar todo José, a história é muito maravilhosa, né? Então, assim, quando você olha para a Bíblia, você vê que toda promessa ela tem um tempo, né? Que tudo tem um tempo, né? Eclesiastes mesmo fala, né? Tudo tem um tempo determinado. Aliás, há um tempo determinado para todo propósito, né? Só que minha geração ainda ela é mais habituada a esperar. A de vocês é muito mais desafiada. Muito mais desafiada. Nossa, você falou assim, é Deus, né, na verdade. Você trouxe uma questão assim que eu ia comentar, né, que é o que a gente estava falando sobre uma situação social, mas isso nos afeta nosso relacionamento com Deus também, porque Deus não Uhum. muda, Não. correto? O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo hoje, né? E aí, o mesmo Deus que é o seu Deus é o mesmo Deus que é o meu Deus, né? Uhum. E aí, o que que acontece? A gente fica nesse mundo que eu quero e toma, e agora eu já Uhum. tenho, e a gente vai pra Deus e Deus, tipo, o problema é seu, querida. O problema é seu, eu não mudo, né? É, o Senhor realmente, o caráter dele não muda. E aí a gente já encontra esse fator que até mesmo eu, assim, dentro da igreja local, né, e estando com jovens e adolescentes, é sempre trazer essa visão sobre quem Deus realmente é, né? Não como essa pessoa julgadora, mas como esse Deus que não vai se dobrar porque eu tô chateada, porque eu tô triste, porque tá demorando. Ele vai segurar na minha mão, vai tirar a mentira, vai trazer a verdade pra mim, vai me revelar a verdade, mas ele não vai ser manipulado, É isso que eu ok? ia falar. Não vai ser É, manipulado. É um Deus que não pode ser manipulado por causa da minha pressa. Aí sim. vem as pirracinhas, a greve de Exatamente. fome, Sim. né? Aquela É. coisa. E você estava falando sobre essa questão da sua geração, né? E, gente, é muito eu conversando com meu pai. Eu não sei como meu pai não ri o tempo todo, porque é isso. Ele já sabe. A gente traz coisas assim que, meu Deus, eu não tô aguentando mais, Senhor. Por que você não me ouve? Meu pai, tipo assim, meu Deus, quanta ansiedade, né? Uhum. E, de certa forma, eu posso até te dizer que isso não é dessa geração. Eu posso dizer que isso é do jovem, né? É. Porque quando vocês vão amadurecendo e a gente vai amadurecendo na vida, algumas coisas naturalmente elas vão vindo. A sabedoria, né? Tudo isso. A gente estava falando aqui sobre Eclesiastes, né? E assim, na juventude, eu acredito que isso seja natural, né? Né? Deixa eu fazer um parênteses que é muito importante aqui na sua fala. A maturidade, ela só vem naturalmente quando você aprende com as suas vivências. Porque não é porque a gente tem mais idade que a gente tem mais maturidade. A gente vê pessoas que têm 50 anos, 60 anos agindo como se tivesse 13 anos, né, você vê um homem de 60 agindo como um moleque de 12, digamos assim, nunca saiu da quinta série. Então, assim, a maturidade, ela vem quando você aprendeu com aquilo ali que você passou. Assim, a juventude, por a gente ter essa ansiedade e a gente vive, assim, a gente se joga, né? Literalmente a gente se joga na vida não, eu vou viver, não, se eu tiver que quebrar a cara eu quebro mesmo, não sei o que, tá. Ok, beleza, você tem tempo para isso, digamos assim. Você pode. É uma fase que se permite mesmo, você pode fazer algumas coisas. Mas assim, mas aprenda com aquilo ali. Aí, quando você tira um aprendizado, internaliza esse aprendizado, quando você passar por uma outra situação, não, isso aqui, porque o que acontece é que às vezes a gente passa pelas situações, a gente não tira o aprendizado daquilo ali, não internaliza aquele aprendizado, e aí a gente fica eternamente, sabe como na escola que você fica Perfeito. eternamente reprovando naquela prova, não sai, Uhum. recuperação, e aí você não consegue passar para o próximo nível.
É literalmente isso. Então, assim, eu fiz esse parêntese porque a sabedoria, ela também é intencional, né? Assim, a gente não pode achar que, lógico, a gente ora, pede a Deus, Deus dá. Mas de que forma que Deus dá? Através de situações. Não é tipo, ai, bum, desceu uma. Quando a gente pede algo para Deus, Deus vai permitir você viver situações. E aí ele vai te dar a oportunidade de você vivenciar aquilo ali que você está pedindo para ele. Sim. E aí você tocou num ponto que me chama muita atenção, né? Que é ciclos. É algo que me chama muita atenção, né? Eu gosto muito de aniversário, gosto de comemorar aniversário. E na minha casa a gente gosta muito, né? De comemorar, de festejar e tal. E aí a gente tá organizando, né? Aniversário da minha mãe, da minha irmã, depois vem do meu pai, meu, enfim. Aí eu já pulei lá pro meu, que é lá em janeiro. Eu já começo antes a, como Planejar. boa e estável que sou, né? Pensar antes. E aí eu tava com o Senhor ontem, né? Aí eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, em um ano a gente teve muitas mudanças. A gente teve muitas coisas novas, muitas coisas diferentes, né? E aí eu falei, Deus, o Senhor precisa me ajudar a processar essas informações, né? O Senhor precisa me mostrar, assim, a gente precisa ter um tempo, eu e o Senhor, né? Para o Senhor mostrar quem eu estou me tornando, né? E o que o Senhor trouxe para mim foi justamente sobre essa questão de ciclos, né? Que vários ciclos foram encerrados, talvez eu nem me dei conta disso, o tempo foi passando, mas o Senhor me trouxe essa importância, né? De que isso acabou, agora isso se inicia, né? E às vezes a gente precisa fazer alguns marcos, seja físico, seja algum ato, né? Algumas pessoas fazem ato profético, enfim. Uhum, Outras fazem só, às vezes, um memorial, como fala na sim. Bíblia, né? Tem gente que faz tatuagem, né? Uhum, Enfim. Mas o objetivo é justamente marcar um tempo que começou e um tempo que acabou. sim. E isso também é importante nesse processo de Isso é maturidade, de muito crescimento. importante emocionalmente. Muito bom, é muito bom. E isso marca um tempo que começou e um tempo que acabou, né? Uhum, Você processou aquela fase, né? uhum. E agora você vai para um novo passo, né? E aí eu tava meditando sobre isso. Falei, meu Deus, um ciclo está se encerrando e o novo ciclo está se iniciando, né? E aí olhar para isso, retirar os aprendizados. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso, né? A gente tem tempo, a gente tem ferramentas, né? O Senhor tem tanto tempo para nos dar, né? Pra gente fazer isso com Ele. A gente não precisa Verdade. fazer isso sozinho, inclusive. Uhum, E aí eu volto naquela questão que você falou, que a maturidade vem quando você passa pelas etapas, você retira esse aprendizado, mas às vezes a gente não registra isso na nossa cabeça. A gente só passa, a gente vai só uhum. passando. Mas quando a gente tem esse hábito de, caramba, isso aconteceu, olha que bacana. Eu era assim, agora eu não sou mais. Eu extraí isso, né, dessa estação. A gente fica com a sensação, a gente registra isso pra gente que, caramba, eu tô saindo com mais despojos da guerra, vamos se dizer Uhum. assim, ok? Eu tô saindo, não tô saindo com as mãos vazias, eu tô saindo diferente. Eu, né, me transformei nesse processo. E isso é muito bom, muito importante para todos, mas nesse momento de juventude é bem bacana também. Muita gente não tem esse hábito, mas é um hábito que gera muitos frutos. Verdade. Pois é, a gente tá chegando no final e hoje a Ah, gente falou sobre muitos assuntos, né, Natália? Falamos sobre frustração, ensinamos um pouquinho sobre luto, né? Tantos desafios, né, que sua ansiedade, essa questão dos resultados, né, de vocês quererem esse resultado rápido por conta de tudo que vocês vivenciam, né? E foi muito bom. Foi muito bom esse tempo aqui, foi muito bom poder falar, foi muito, acredito que foi muito esclarecedor também para quem, né, tá em casa, para quem é jovem, né? Para quem não é também, mas que
né, que ainda vai chegar lá, ou para quem é mãe e tem seus filhos adolescentes, enfim. Mas, Natália, se você pudesse deixar assim, sabe, um recado, o que que, o que mais fez sentido para você, o que mais te ajudou, né, de uma forma geral, o que mais te ajudou a passar por tudo isso que a gente falou, a questão da comparação, da resiliência, da baixa estima, né, que às vezes vem pela comparação, como resultado da comparação, a frustração, o luto, esse distanciamento, né, que vocês vivenciam das relações, porque vocês pegou a era de se relacionar pela rede social, né? Sim. E fala assim um pouquinho pra gente assim, o que que você acha que mais te ajudou? O que mais ajudou assim a Natália a passar por todas essas fases assim na vida, na sua juventude? Vamos lá. Foi a fé? Não posso dar sugestões. Bom, eu acredito que claro, né, Deus, mas primeiramente a minha família, né? Minha família é um lugar assim que realmente eles sempre me ajudaram muito, né? Mesmo com seus defeitos, mas eles me ajudaram muito, mesmo sem entender, a passar por todos esses desafios, né? Uhum, E aí, pensando um pouquinho na minha adolescência, para minha juventude, eu sempre tive, assim, meu pai muito descontraído e tentando conversar comigo sobre as coisas, né? uhum, E tira aquele monstro, né? Que o imaturo tem de que tudo é o fim do mundo, uhum, né? De que, meu Deus, se eu tô com isso hoje, parece que eu vou ter pra sempre, né? Então, meu pai, com o jeito dele ali, né? Com a sabedoria dele, e também sempre com um jeito, assim, descontraído, de conversar comigo, né? Sempre tentando me ajudar a pensar, né? Porque qual que é a luta do jovem? É a emoção, uhum, né? Então, quando você tem alguém que te coloca pra pensar, é verdade, ok. Não é tudo isso, né? uhum, E principalmente eu, né, super emotiva, super sensível. Eu acredito que isso pra mim foi algo que foi muito importante, uhum, né, na minha caminhada, né? A gente sabe que a figura do pai, né, enfim, é uma uhum, figura muito importante, mas não só isso, mas a forma como ele entrou assim, né, para me uhum, conduzir nesse momento. uhum. Agora eu já tô ficando velha. Ai, meu Deus. Ainda não tá, não. E a questão de a gente também estar com pessoas mais maduras, também sempre gostei de conversar, Uhum, porque eu sempre gostei de estar conversando com pessoas mais velhas, né? Então, o que que isso traz pra gente, o que os mais velhos acabam trazendo pra gente? Calma, você não tá atrasado. uhum, Calma, tipo assim, você tá começando agora, você já foi muito longe, você já foi muito mais longe, né? Então, respira, calma, vai dar tudo certo. E se não der, Deus conserta. O Senhor não vai te abandonar, né? Então, eu posso dizer, né, que estar com pessoas mais maduras, estar com pessoas mais uhum, velhas, né? Porque quando a gente tá, quando a gente é imaturo, a gente a gente começa a desenvolver esse hábito de ouvir Deus. Por isso que eu não quis falar, foi Deus no começo, porque a gente também está aprendendo a ouvir Deus quando a gente é uhum, bebezinho na fé, né? E a palavra até fala ali, quando Deus chama Samuel, Samuel pensou que era a voz de Eli, uhum. né? Então era uma voz que ele tinha familiaridade. Quando a gente é imaturo, a gente ouve muito o Senhor por meio das vozes de autoridade que estão ao nosso redor, até a gente aprender a ouvir Deus mesmo. É Tem verdade. crianças que já são mais sensíveis espiritualmente e que os pais também desenvolvem esse outro lado, Uhum, né? Que é da criança ouvir o Espírito Santo, né? Mas o natural, que geralmente acontece, é que a gente escuta o Senhor por meio das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu sempre é. gostei muito.
né? Principalmente porque a criança, ela vai ter sempre a referência ali às pessoas que são autoridades na vida dela, os pais, professor, Sim. algum líder ali quando tá dentro do contexto de igreja, né? Algum líder Uhum. e tal. Isso é super comum mesmo. Então, assim, enquanto a gente tá falando, me veio muito isso na minha cabeça, né? Quando eu tava pra dar, às vezes, aquela desanimada, o Senhor sempre colocava alguém na minha vida pra. Você não tá atrasada, calma, respira, você tá só começando, você tá no início ainda da sua jornada. Então, pensar dessa forma me fazia, primeiramente, sair daquele campo emocional e pensar, né, de forma mais racional. E também decidir começar. Porque tem áreas na nossa vida que é mais difícil. Mas Uhum. eu tenho que começar, né? Uma hora eu tenho que dar o passo e até que eu consiga vencer. É legal. Você foi falando aí, eu fui anotando algumas coisas aqui. Porque Natália, assim, deu dicas, assim, valiosas. Você falou que primeira coisa, né, que te ajudou foi sua família, né? Daí eu fiquei pensando aqui comigo, tá? E aqueles jovens que estão em casa, mas que eles não podem encontrar esse suporte na família? Eu fiquei aqui pensando, né? Aí você falou logo em seguida, eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas, pessoas mais maduras. Porque Então, dentro da minha rotina, assim, quando criança, uhum, passei pouco tempo com meus pais durante a semana. Porque aquela uhum, rotina de vai pra creche de manhã, estar com os pais mais à noite, depois aquela rotina normal. Na minha adolescência eu tive mais tempo com eles. Mas nesse percurso eu sempre estava colada, curiosa de ouvir uma pessoa mais velha, entendeu? uhum, Então eu tenho muitas lembranças assim de pessoas que eu ficava perguntando, pescoçando, querendo saber, e sempre vinha alguma coisa boa, né? uhum. Aí você falou isso, né? Falou do suporte da sua família, falou do suporte das pessoas mais velhas, que, né, as experiências, né, delas, por elas serem mais velhas, faziam com que você aceitasse melhor, né, o seu tempo presente ali, de que você não estava atrasada, né, para aquilo que você queria fazer e conquistar ainda na sua vida. Aí eu anotei aqui ter calma, né, que era isso que as pessoas falavam para você, calma, Natália, você ainda, né? E aí eu lembrei que a palavra de Deus ela diz, né? Basta cada dia o seu mal, né? Ou seja, a gente tem que viver um dia de cada vez. Aceitar, viver literalmente, né? Hoje é que dia é hoje mesmo? Dia 31 de outubro, Isso. né? A gente tem que viver o dia 31 de outubro. Perfeito. Não posso ficar nem muito lá para trás, nem demasiadamente lá na frente, ansiosa com as coisas que, né, muito preocupada com as coisas que ainda eu quero ser, ainda vou ser, ainda quero conquistar. A gente tem que ser intencional, sim, em relação ao nosso futuro, mas é muito importante a gente não perder o nosso presente. Eu lembro que na nossa conversa aqui hoje no podcast, você falou uma coisa assim, da gente viver vários aprendizados e não registrar. Sabe? Porque às vezes a gente não registra esses aprendizados que a gente vai vivenciando porque a gente não está presente. A gente não vive, a gente não está por inteiro naquele momento. Por a gente não estar inteiro naquele momento, a gente não registra isso. Então, às vezes, por exemplo, num dia de hoje, eu tenho que estar presente, imersa no meu presente, em tudo que eu tiver. Eu tô aqui agora, nesse exato momento, gravando com você. Eu estou com você. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para essa gravação. Desliguei meu telefone, me organizei, deixei, né, as minhas coisas organizadas para eu estar aqui, para eu estar aqui com você, para que tudo que a gente esteja fazendo aqui saia da melhor forma possível e alcance o objetivo desse podcast. Mas daqui a pouco, quando eu voltar para minha casa, eu tenho que estar presente lá dentro da minha casa. Eu tenho que, não só o meu corpo, mas eu tenho que estar ali dentro. Eu tenho que estar presente para minhas filhas. Eu tenho que, sabe? E a gente às vezes vai passando
E quando a gente é jovem, gente, eu era muito ansiosa, muito, mas muito, assim, de dar dor no estômago, de não conseguir comer. Não, literalmente não conseguir comer. E por quê? Porque eu vivia no futuro. Eu vivia no futuro. Eu vivia, né? Então, assim, é muito importante, né, para o jovem. Eu sei que vocês têm muitos planos, muitas coisas para fazer, mas calma. Aterriza no presente. Vive aquele dia com a palavra, né, de Deus fala, basta para cada dia o seu mal. Para cada dia Deus tem uma porção, é igual o maná, né? Para cada dia Deus provia aquilo que o povo precisava ali no deserto. E eu acho que com o tempo a gente vai, Uma hora a gente aprende. com certeza, aprende sim. Eu já fui muito mais ansiosa, assim, né? Ainda vencendo a ansiedade, mas assim, às vezes meus pais têm que brigar comigo. Respira, você só tem, sei lá, 16 anos, calma, né? Às vezes pode parecer até engraçado, né? Para um adulto ver um adolescente, mas é porque realmente a emoção ela acaba falando mais alto, né? E também, como irmã mais velha, às vezes os irmãos mais velhos acabam tomando essa coisa de responsabilidade, Tem né? uma pressão Tem mesmo. uma pressão aí dos irmãos mais velhos. E, e com um tempinho, assim, até mesmo os momentos que eu morei fora, né? Isso foi saindo. Porque eu fui vendo que as coisas funcionavam sem mim. Eu fui vendo que o mundo corria normalmente, que as coisas não eram o fim do mundo, né? Que passa no coração do adolescente, do jovem. Eu fico rindo da minha irmã, né? Lá em casa ela é a mais extrovertidona, né? Aham, E aí tudo dela é. Aí quando ela fala assim, a gente já sabe que não aham, é o fim do tudo, mundo. sim. Eu esqueci meu carregador lá, não sei aonde. A gente, meu Uhum. Deus, Thaís, não faz isso mais, não. É, E tipo, você meu dá Deus, um acho que o susto. mundo acabou e é o carregador. Então, assim, o a gente, né, o jovem, o adolescente, tem muito essa coisa da emoção, né, muito gritante. Por isso que também é bacana cuidar das emoções, né? É. Ou tá fazendo alguma atividade para tentar dar uma amenizada Esse nisso. é um tema agora para o próximo podcast, que eu até anotei aqui para a gente falar, né, de inteligência emocional, mas nem deu tempo, né, porque é muito assunto, Tanta coisa para falar. muita coisa para falar. E é isso. Muito legal, Natália. Quero, né, te agradecer pela sua disponibilidade, por você vir aqui compartilhar tanta coisa, né, com a gente, por você ter sido vulnerável, né, também de falar das suas questões, dessas questões, né, que a gente falou de uma forma geral, mas você também falou muito de você. E isso é muito bacana, porque a gente é ser humano, né? A gente é de verdade, a gente sente mesmo as coisas, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem dias bons, tem dias ruins, tem dias tristes. A vida do ser humano é feita de fases, né? Você tá em uma, eu tô em outra, a pessoa que está nos assistindo em casa talvez está vivendo outra. Mas foi muito bacana mesmo. Eu gostei muito de ter recebido você aqui, né? E espero que a gente possa mais vezes, né, estar aqui compartilhando cada vez mais assuntos interessantes aí para essa galera linda que nos assiste. Ah, eu também espero. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi uma experiência realmente muito legal. Só quando a gente para e senta e pensa que a gente percebe o quanto de coisa que a gente já aprendeu. Não necessariamente a gente está colocando em prática, mas o quanto de coisas a gente já É aprendeu e que a verdade. gente tem dentro da gente e que você fala, caramba, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Isso é valioso, né? É verdade. Todo aprendizado ele é valioso, né? Sim. É isso aí, Natália. Deixa um recadinho aí pro pessoal que nos acompanha, né? Para nossa audiência. Que... Vamos lá, então. Então, o recado que eu tenho para deixar hoje, na verdade, é uma pergunta, né? Qual é a fase que você está vivendo? É muito importante que a gente entenda o momento que a gente está vivendo, a fase que a gente está vivendo. Assim como eu compartilhei aqui, Jesus passou por muitas fases, né? Passou por vários processos.
E é muito importante que você saiba qual é o momento que você está vivendo. Vai no Senhor, o Senhor vai mostrar isso, né? E feche ciclos. Encerre ciclos que já acabaram, para que você possa iniciar novos ciclos, para que você possa viver novas coisas e, como a gente falou, estar presente na fase em que você está vivendo. É isso aí. Muito bom. Gente, estou muito feliz com o podcast hoje. Muito feliz mesmo. Foi muito legal gravar aqui com a Natália. E eu quero agradecer vocês que nos assistiram aqui mais uma vez. E quero convidar vocês para curtir, compartilhar. Se inscreve no nosso canal, isso é muito importante, né? Porque o YouTube ele entende, dá lá o joinha, tá? Porque o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante, ele vai entregando cada vez mais para mais pessoas e assim mais pessoas vão sendo alcançadas, mais vidas vão sendo alcançadas e de pouquinho em pouquinho a gente vai levando, né, essa mensagem para muitas e muitas pessoas. Pessoal, muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Brandão Comércio Exterior, a Papatucci, né, que são nossos parceiros aqui. E eu também quero deixar um convite aqui para vocês que têm interesse, né, em estar fazendo parte aqui do nosso time de patrocinadores. Entre em contato com a gente. A gente vai deixar aqui um linkzinho. Vou pedir para o pessoal da produção deixar aí um contato, alguma coisa. E se você tiver interesse, né, de estar patrocinando para que essa mensagem ela chegue cada vez mais longe, talvez você não esteja aqui, mas você pode também ir junto com a gente. Você também pode fazer esse ID junto com a gente, sendo um patrocinador desse lindo projeto, tá bom? Então, um beijo bem grande no seu coração. Fique com a gente e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.